O capítulo de hoje é O Americano Outra Vez. Tá? Uma vez dei carona a uma pessoa que me contou como a América do Sul era interessante. Ele disse que ela era diferente, mas ele me disse para ir em frente e aprender. Não é um grande problema. Aí pensei, é uma boa ideia. Vou para a América do Sul. Cornell tinha algumas aulas de língua estrangeira que seguiam um método utilizado durante a guerra, no qual pequenos grupos de cerca de 10 alunos e um falante nativo conversava apenas em língua estrangeira. Nada além disso. Como era um professor relativamente ao Cornell, resolvi tomar as aulas como se fosse um estudante regular. E uma vez que não sabia onde ia chegar na América do Sul, resolvi estudar espanhol, porque lá a grande maioria dos países fala espanhol. Assim que chegou a época de fazer a matrícula dos cursos, estamos parados lá, prontos para entrar na sala, quando essa loira voluptuosa apareceu. Só quando você sente algo assim, uau! Ela era o máximo. Eu disse para mim mesmo, talvez ela esteja na aula de espanhol, vai ser ótimo. Mas não. Ela entrou na aula de português. Aí eu percebi, eu também deveria estudar português. Como comecei atrás dela, com essa atitude anglo-saxônica, que eu tenho, disse, não, esse não é um bom motivo para escolher qual língua estudar. Sendo assim, voltei a matricular no espanhol para o meu grande desespero. Um tempo depois, eu estava na Sociedade Física de Nova York, onde me vi sentado perto de Jaime Tiono, do Brasil. Ele me perguntou, o que vai fazer no próximo verão? Eu estou pensando em ir à América do Sul. Ah, por que não vai ao Brasil? Eu consigo um cargo para você no centro de pesquisa em física. Agora eu tinha que converter todo aquele espanhol em português. Descobri um estudante graduado em português em Cornell, que me deu aulas 2 vezes por semana. E eu pude alternar o que eu tinha aprendido. No avião para o Brasil, comecei um voo sentado perto de um cara da Colômbia, que só falava espanhol. Eu não conversei com ele porque eu não queria confundir de novo. Mas bem na minha frente estavam sentados 2 caras que estavam conversando, perdoe do cachorro, um pouquinho. Bem na frente estavam 2 caras conversando em português. Eu nunca tinha ouvido português de verdade. Eu só tinha ouvido aquele professor que falava muito devagar. E claro, aí estão esses 2 caras conversando com ginga. Brata, brata, eu não pude entender nada que se utilizava para isso, ou esse tipo de coisa. Por fim, quando fiz uma parada de abastecimento em Trindade, foi aos rapazes e disse, em português muito lento, ou no que eu achava ser português, com licença. Vocês conseguem entender porque eu estou falando com vocês agora? Pois não, por que não? Verdade, ela. Expliquei da melhor forma que estava tendo aula de português havia uns meses, mas nunca havia ouvido português falando em conversas. Quando eu estava ouvindo vocês conversando no avião, mas não entendia uma palavra que vocês diziam. Ah, essa conversa era ruim. Não é português, é ladão, judeu. O que estava conversando era português, assim como o hindi era para o alemão. Você pode imaginar uma pessoa que tem estudado alemão, sentado atrás de 2 caras conversando em yiddish, tentando descobrir qual é o problema. Obviamente é alemão, mas não funciona. Ele não deve ter aprendido alemão muito bem. Quando voltamos no avião, eles mostraram um outro homem que realmente fala português. Então eu sentei perto dele. Estava estudando neurocirurgia em Maryland, então era muito fácil conversar com ele, desde que fosse sobre cirurgia neural, o cérebro e outras coisas complicadas. As longas palavras eram realmente fáceis de traduzir para português, porque a única diferença no final, Tion em inglês é são, em português, LY é mente e assim por diante. Mas quando ele olhou para fora e dizia assim, algo simples, fiquei perdido, não consegui decifrar. O céu é azul. Desci do avião em Recife. O governo brasileiro ia pagar parte de Recife para o Rio. E o sogro de César Lattes, olha só do currículo Lattes, né? Que era o diretor do Centro de Pesquisa em Física no Rio, junto com sua esposa e um outro homem, foi me buscar. Enquanto os homens estavam pegando minha bagagem, a mulher começou a conversar comigo em português. Você fala português? Que ótimo. Como você aprendeu português? Respondi devagar com grande esforço. Primeiro eu comecei a aprender espanhol, depois descobri que ia ao Brasil. Aí eu disse, dizer, então aprendi português, mas não consegui lembrar a palavra então. Então, eu sabia como dizer palavras grandes, então terminei a frase assim, consequentemente, aprendi português. Quando os 2 homens voltaram com a bagagem, ela disse, olha, ele fala português e com palavras tão maravilhosas, consequentemente.
Então ouvi um anúncio pelo alto-falante. O voo para o Rio de Janeiro havia sido cancelado e não teria outra até terça-feira. Eu tinha que estar no Rio, no mais tardar até segunda. Fiquei desapontado. Talvez haja um avião de carga. Eu vou em um avião de carga. Professores disseram. Aqui em Recife é muito bom. Nós vamos dar uma volta com o senhor, porque o senhor não relaxa. O senhor está no Brasil. Sim, exatamente. Naquela noite, o Feynman, que é a história, aqui você tem um cara que foi nomeado candidato 5 vezes ao Nobel e Feynman que ganhou o Nobel. Né? Naquela noite, fui dar uma volta na cidade e vi uma pequena multidão parada ao redor de um grande buraco retangular na estrada. Havia sido cavado para esgoto ou algo assim, e lá parado bem no meio do buraco estava um carro. Era maravilhoso, esse cabia direitinho com seu teto no nível da estrada. Os trabalhadores não tinham se dado ao trabalho de sinalizar. E o cara tinha simplesmente caído no buraco. Percebi a diferença. Quando nós cavamos um buraco, haverá todo tipo de sinais e luzes para nos proteger. No Brasil, eles cavam um buraco e quando acaba a jornada de trabalho, eles simplesmente vão embora. De alguma forma, Recife era uma cidade agradável. E eu realmente esperei até a próxima terça para viajar para o Rio. Quando cheguei ao Rio, encontrei César Lattes. A Rede TV Nacional queria tirar umas fotos do nosso encontro. Então eles começaram a filmar, mas sem som. A câmera falou: faça como se estivesse conversando, fala alguma coisa, qualquer coisa. Então Lattes perguntou: você já encontrou o dicionário ambulante? Naquela noite, o público da TV brasileira viu o diretor dessa pesquisa da boa vez do professor de física, mas pouco sabia que o assunto era conversa de encontrar uma garota para passar a noite. Quando cheguei ao centro, tive que decidir quando eu apresentaria minhas palestras, se pela manhã ou à tarde. Lattes disse: os estudantes preferem à tarde. Então vamos fazer à tarde. Mas a praia é boa à tarde. Então por que você não dá aula para amanhã e pode ir à praia à tarde? Mas você disse que os estudantes preferem à tarde. Não se preocupe com isso. Faça o que for mais conveniente para você. Aproveite a praia à tarde. Então aprender como ver a vida de uma forma diferente de como de onde eu venho. Primeiro, eles não tinham a mesma pressa que eu. Segundo, se é melhor para você, não se importe. Então dei as palestras pela manhã e fui à praia à tarde. Se eu tivesse aprendido isso antes, teria aprendido português em primeiro lugar, em vez de espanhol. Pensei a princípio que faria minha palestra em inglês, mas percebi uma coisa: que os estudantes explicavam algo para mim em português, eu não entendia muito bem, apesar de saber um pouco português. Não ficava muito claro para mim se eles estavam dizendo aumento ou diminuição, ou não aumentar ou não diminuir, ou diminuir vagarosamente. Mas quando estava com o inglês, eles diziam up, down. Eu sabia como era, apesar da pronúncia ser ruim e a gramática toda bagunçada. Aí descobri que se quisesse conversar com eles e tentar ensiná-los, seria melhor falar em português, mesmo sendo precário como era. Mas seria mais fácil para eles entenderem. Na primeira vez que estive no Brasil, por 6 meses, fui convidado a fazer uma apresentação na Academia Brasileira de Ciências, sobre um trabalho em eletrodinâmica quântica que eu havia acabado de fazer. Pensei que faria palestra em português, e 2 estudantes do centro disseram que me ajudariam. Comecei a escrever minha palestra em português totalmente confuso. Escrevi sozinho porque, se eu tivesse escrito, haveria muito mais palavras que eu não sabia e não conseguiria posicionar corretamente. Então escrevi a palestra. Eles ajeitaram a gramática, consertaram as palavras e deram uma melhorada. Mas ainda estava no nível que eu conseguia ler com facilidade e saber mais ou menos o que estava falando. Eles saíram comigo para que eu conseguisse ter uma pronúncia absolutamente correta de o D, entre D e D. Tinha que ser exatamente assim. Cheguei à reunião da Academia Brasileira de Ciências e o primeiro palestrante, um químico, levantou-se da palestra em inglês. Ele está tentando ser educado? O quê? Eu não consegui o que eles estão tentando dizer. Porque a sua pronúncia, que era péssima, talvez alguma outra pessoa tivesse o mesmo sotaque e ter conseguido entendê-lo. Eu não sei. O próximo professor levanta a palestra em inglês. Quando chegou a minha vez e disse: desculpe, eu não havia percebido que a língua oficial da Academia Brasileira de Ciência era inglês. Por isso, não preparei minha palestra em inglês. Então, por favor, desculpe, mas teria que fazer em português. Daí eu li o texto e todo mundo gostou muito. Algumas pessoas se levaram e disse: segundo o exemplo do meu colega dos Estados Unidos, também me farei uma apresentação em português. Então, até onde eu sei, mudei a tradição da língua utilizada na Academia Brasileira de Ciências. Alguns anos mais tarde, encontrei um cara no Brasil que repetiu exatamente as mesmas palavras que usaram no começo da minha apresentação na academia. Parece que ela realmente causou algum impacto. Mas a língua sempre foi difícil para mim e continuei a trabalhar o tempo todo, lendo jornais e coisas assim. Continuei a dar minhas palestras em português, o que chamo de português de feio. Que eu sabia que não podia ser o mesmo do que o verdadeiro português, porque eu entendi o que estava falando, mas não conseguia entender o que as pessoas da rua falavam. Deixa eu ver aqui. Essa história é um pouco longa aqui no Brasil.
Então a gente vai dividir umas 3 aulas com ela, tá? Bom, vamos voltar aqui para os nossos códigos, né? Ok, gente? Então aqui no nosso código com ponteiros, nós vimos que podemos alocar os ponteiros e guardar as variáveis neles, tá? Mas temos obrigação em C++ de sermos explícitos ao desalocar eles, em C também, tá bom? Em parte, essa é uma das principais, se não a principal, causa da reclamação que vocês vão ouvir falar sobre C++. Por quê? Esses vazamentos memórias são inoportunos, mas pior ainda é que quando você deleta, você tem que se lembrar de fazer os ponteiros ficarem iguais, ou a null PTR, ou a null, ou a zero. Os três são equivalentes, né? A gente prefere atualmente no PTR, repito isso, mas por que isso? Bom, o delete você marcou aquele espaço de memória do ponteiro como liberado para alocação, mas você não disse para o ponteiro para ele parar de olhar para lá. Vocês entendem o perigo disso? Esse é chamado ponteiro pendurado. A memória não está mais reservada para ele, pode ser até reservada a outro processo que está sendo executado pelo sistema operacional, pode estar guardando outros dados e o ponteiro está olhando para lá. Se você testar ver se o ponteiro está alocado, você vai ter um problema, que para C++, ponteiro para estar desalocado, ele tem que ser igual a zero. Mas quando você libera a memória de um ponteiro, ele não é apontado para o nulo automaticamente. Você tem que fazer isso. Então você pode ter um problema de bomba relógio aqui. Tá bom? Tá? Estão comigo ou a história do Fêmur botou vocês para dormir? Pronto, estão aqui. Além disso, ok, estão aqui, estamos aqui, ótimo. Além disso, temos outra coisa curiosa. Uma coisa é você alocar ponteiros para dados simples, tá? Quando você aloca ponteiros para dados complicados, ou com muitos dados dentro deles, a gente usa o construtor para inicializar esses dados, não é isso? O que significa dizer que a gente também tem que ver como é que vamos destruir esses dados. Porque uma classe ou uma estrutura, que nós vamos ver ainda, né, que é basicamente a mesma coisa que a classe, são muitas prioridades, o que é público e o que é privado. E as palavras-chave, obviamente. Então, para definir se eu tiver algum dado complicado dentro da minha classe, como liberar esse dado antes de dar o delete, senão vou ter uma mensagem de erro explodindo na minha cara, eu apresento a vocês essa função aqui. Estão vendo ela aqui? Tá? Ela tem o mesmo nome do construtor, o mesmo nome da classe, mas um tio na frente. Todo mundo está vendo? Sim. O nome dessa função é função destrutora. Ela é o destrutor. Tá certo? Então aqui, quando eu estou dizendo que CRIT é com tio, estou dizendo que tem um destrutor para ser implementado. Então aqui temos aqui o construtor, que é o construtor foi chamado. Aí, PName, o nome da criatura, nome e a idade. Destrutor. Aí eu deleto o dado interno, no caso um ponteiro, que tinha com memória alocada. Olha, esse aqui é um ponteiro para string. O construtor alocou memória para ele. E o destrutor, que é chamado automaticamente quando eu dou um delete, ele vai se encarregar de entrar no ponteiro, no conteúdo que ele aponta, destruir a alocação de memória que eu fiz para a string pname, e depois, quando ele encerrar isso aqui, ele vai estar apto a ser liberado da memória dele. Então, isso é algo importante. Se você tem dados internos que você precisou alocar com new, você tem que ter um destrutor para liberar ele. Professor, se eu não usei new em canto nenhum no construtor, se você não usou em canto nenhum da sua classe a palavra-chave new, ou seja, se você não teve uma alocação complexa, se você tem tipos básicos, int, float, char,
basicões ali dentro. Você pode deixar o destrutor com o corpo vazio ou não precisa. Eu prefiro deixar o construtor com o corpo vazio, tá? Porque se alguém quiser especializar, ele garante isso. Porque tipo básico é liberado com tranquilidade, mas se tiver qualquer dado, um container, um ponteiro que foi alocado memória, qualquer coisa, você precisa de um destrutor para liberar a memória daquela classe. E de maneira adequada, que senão as coisas pipocam na sua cabeça. Quando esse pipoca é chato de debugar. Eu tenho tantas mais lembranças disso. Mas eu também agradeço muito, que depois disso eu debugo um bocado de coisa que vem pela minha frente de boa. Tá certo? E esse aqui, para vocês estão vendo que eu tenho dois construtores. Estão vendo aqui? Esse segundo construtor é chamado construtor de cópia. Tá aqui ele. Por que ele é construtor de cópia? Porque, na verdade, eu vou copiar os dados dele, eu estou fazendo um clone desse objeto. Tanto é que, quando eu crio um novo ponteiro para esse string, eu inicializo com o conteúdo daqui. Então, estou fazendo uma cópia do objeto do mesmo tipo da classe aqui, e eu faço isso com esse construtor de cópia. E isso também me permite criar o operador de atribuição sobrecarregada. Ele recebe aqui quem vem depois de igual, e aqui vem algo muito importante. Sobrecarga de operador dentro da classe, como é o caso da igualdade, tá certo? O que vem antes do operador é o objeto que chama função. A função sobrecarregada. E o parâmetro é o que vem depois da igualdade. Tá bom? E eu apaguei alguma coisa importante aqui. Deixa eu copiar isso aqui, porque sem querer eu preciso dar um bocado de Ctrl Z agora. Eu sabia que tinha ficado um bocado de coisa. Então, isso aqui, eu estou sobrecarregando o operador de igualdade. Ele vai retornar um alias do objeto crita que ele vai trabalhar aqui dentro. Então, antes de igual é o objeto que vai ser, que chama a função, e que você, portanto, a função vai ter acesso aos dados membros dele pela palavra-chave this, e o que está depois da igualdade é o que está no parâmetro. Eu falo assim de novo da cópia, tá, Ela? Espera só um pouquinho falar da igualdade, eu volto para a cópia. Na igualdade, ele verifica, isso aqui é diferente. Ou seja, esse objeto aqui, isso aqui é um ponteiro, então, esse endereço é diferente do endereço da variável que eu estou recebendo? Se sim, eu posso continuar. Eu deleto o nome do objeto que estava aqui e crio um novo string inicializada com o conteúdo da string que está no segundo e eu copio a idade. E eu retorno o conteúdo do ponteiro this aqui não é um objeto em si, é um ponteiro para o objeto, temos uma diferença aqui. No construtor de cópia, o que acontece? Esse é o construtor que a gente é utilizado quando eu faço algo do tipo. Deixa eu botar aqui entre comentários de novo, né? Critter ei é inicializada com put, né? Que put foi o exemplo que a gente usou agora há pouco. Igual new critter put. Critter B recebe A.
esse eu uso o construtor de cópia. Quando ele criar esse construtor, perdoe-me, para usar isso aqui, é só isso aqui mesmo. A ponte, para usar o new tem que usar o ponteiro. Mau hábito de botar ponteiro em tudo. Então, esse aqui é o construtor original, que recebe o nome, e esse aqui está chamando o construtor de cópia, que é esse aqui embaixo, que vai copiar os dados. O operador de igualdade vai fazer algo semelhante a isso, vai desalocar a memória que foi alocada para o nome, depois vai copiar a string para lá. Deu para entender? Um momento, gente, por favor. Só um minutinho para esclarecer aqui uma coisa. Tá bom, pode falar. Tá. Pronto. Então, com isso, a gente cobre o construtor básico, né, que recebe o nome e a idade. Observe que se eu não mandar a idade, ele assume que a idade é 0. Se eu não mandar o nome, ele assume que o nome é vazio, que a idade é 0. Destrutor, construtor de cópia, operador é igual, e a função complementar greet constant. Construtor está aqui, destrutor, construtor de cópia, operador de igualdade, nós já vimos, greet, eu sou, dá o nome, e eu tenho tantos anos de idade. Endereço da variável de memória do nome, e tem as funções test destructor, test copy destructor, test assignment. E vamos ver cada uma delas. Test destructor. Critter. To destroy, hover trace. Ok? To destroy.greet. Quando acabar aqui, porque acabou o escopo dessa variável aqui, e isso aqui não é um ponteiro, é uma variável, é o próprio dado em si, ele vai chamar o destrutor automaticamente. Teste do copy construtor. A.greet. Vamos lembrar como é que o greet faz? Por que isso aqui é uma cópia do construtor? Porque a passagem aqui, observe, ele não está passando uma referência para o dado original, ele está com uma cópia do dado original. Para ele ter essa cópia do dado original, ele tem que ter acesso a um construtor que faça cópias, senão ele não vai conseguir fazer isso aqui. E aí a cópia cumprimenta você. A atribuição, crit1, 7, crit2, 9, crit1 igual a crit2, aí imprime o grit dos dois, crit10 igual a crit 11, crit3 igual a crit3, grit e pronto. Amém. Como é que amém funciona? Chama teste destruidor, dá uma nova linha, cria put cumprimenta, faz uma cópia de put cumprimenta de novo, a gente vai ver que a diferença delas pelo endereço impresso, nova linha e imprime o teste de assign. Ok? Posso rodar isso aqui e depois, quem tiver dúvida, me avisa para a gente voltar para o código. Professor. Diga. Eu estou um pouquinho confusa. Qual é a importância da cópia, no caso? Passagem por valor, por exemplo. Ou inicializar um novo critter usando outro como parâmetro. Certo. Por exemplo, aqui é uma passagem por valor, ou seja, eu estou passando algo que até que vocês não têm essa autoridade de fazer isso em Java, né? A cópia aqui é uma cópia do objeto original, ele não é o original. Tá certo? Porque eu sei que é uma cópia. Bom, em primeiro lugar, eu não teria uma passagem de referência aqui, tá vendo? Aí, como não tem nenhuma passagem de referência e eu trabalho com alocação de memória, é bom ter um construtor que receba um objeto do mesmo tipo da classe. Que aí, toda vez que o passar por valor ou precisar fazer uma cópia, ele é que atua de forma invisível para a gente. Tá certo? Ou normalmente vai ser invisível. No caso, vai ser visível porque nós estamos imprimindo um cout, avisando que o construtor de cópia foi chamado. Tá bom?
Observe que cada função dessa, a gente botou um cout para informar que ela foi chamada, e assim a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Tá certo? Aí vamos lá no terminal ver como esse circo, como as peças se encaixam. RIP data member, chegou aí, vamos compilar. Classificação group, aumento, operator. Será que eu fiz alguma besteira aqui? Linha 14, crita, comercial, operator, mas isso é padrão, né, meu amiguinho? Que eu botei crita 2 pontos, 2 pontos. Aqui não. Vamos lá. É que ele estava reclamando que dentro da classe eu botei isso aqui, quando não precisa. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Eu vou criar um put, aí tem lá, construtor chamado. Perdoe, eu criei o hover. Chamou o construtor e eu mandei imprimir o nome dele. Eu sou hover, tenho 3 anos de idade, e aqui está o endereço de memória dele. Tá certo? Do nome dele. Quando acabou a função, o que é que houve aqui? Somos informados que o destrutor foi chamado. Tá bom? Então, como era um objeto, não ponteiro para objeto, acabou a função e o escopo daquela variável, ela vai ser destruída. E se ela vai ser destruída, o destrutor é chamado para liberar a memória de dados que tem alocação explícita dentro do código, que é o que aconteceu aqui. Tá certo? Chamamos aqui, então, o construtor, que criou POC, com 5 anos de idade. Quando eu passei para aquela função, a copy, olha só, ele chamou de forma invisível para nós, implícita para nós, está visível que nós botamos o cout, um construtor de cópia. Então, esse aqui, observe que o endereço de memória dele, olha aqui no final, fd0, esse aqui é fc0. Então, esse aqui é uma cópia de POC, é o clone dele, é a ovelha Dolly e sua irmã. Tá certo? Quando acaba a função, a copy, como a variável lá era simplesmente uma cópia, não era um ponteiro, o destrutor foi automaticamente chamado para liberar a memória. Tá bom? E aí imprime a POC, e olha quando eu mando imprimir a POC, como ele está voltando para main, ele imprime a POC original. A gente reconhece ela pelo endereço de memória aqui. Tá dando para acompanhar, gente? Como é que tá aí? Tudo bem? Repete de novo essa parte, por favor. Pronto. Vamos lá. Eu crio uma variável na main, um monstro na main que eu chamei de POC e dei 5 anos de idade. Tá? Para deixar claro que se eu estou trabalhando com a cópia ou com o clone dele, eu estou imprimindo o endereço de memória do nome dele. O nome dele está nesse endereço de memória aqui, sobre o qual eu vou chamar atenção para os 3 últimos dígitos, FC0. Quando eu mando ele para a função acoptest, como eu faço a passagem de valor, então aquele construtor de cópia é aquele que recebe o mesmo tipo do objeto da classe, como parâmetro, entra em ação e cria a cópia que é utilizada naquela função. Tanto é que dentro daquela função a gente manda imprimir, tudo está igual, menos o endereço de memória do nome, que a gente vê que ele termina com FD0 ao invés de FC0. Então, esse rapaz aqui é um clone, tá? É a ovelha Dolly dessa outra ovelhinha aqui. Tá bom? Quando a função acaba a vida da variável de cópia que estava ali dentro.
mesmo sem chamar delete, como não, o delete é para ponteiro, como não é um ponteiro, é só uma variável, acabou a vida dela, o escopo dela acaba a vida. Aí o destrutor é chamado automaticamente para organizar como a memória daquele dado vai ser liberada de forma segura. E quando eu volto para main, ele imprime essa mensagem. E aqui a gente está vendo a mensagem do original. Pode confirmar isso, porque o endereço dele, de memória do nome, é exatamente o mesmo. Consegui esclarecer, Marta? Sim, obrigada. Pronto. Aí agora a gente criou agora dois monstros, então, construtor chamado, e aí a gente chamou a atribuição para, né, atribuir um ao outro, e a hora que a atribuição fez isso, sou o crit2, está aqui o nome, a idade foi copiada, mas a gente sabe que são objetos diferentes observando o endereço. Parece que aqui a gente está podendo observar melhor pelos 3 últimos dígitos, né? Então, essa é a original e essa foi criada a partir do operador de atribuição que nós sobrecarregamos para essa função. Tá certo? Depois a gente fez outra variável e nós fizemos, então, uma atribuição dele para ele mesmo. Se nós imprimirmos, nós veremos que vai ser a mesma variável. Deixa eu até fazer isso daqui a pouquinho. Mas assim que a main acaba, o que é que acontece? Eu criei uma poke na main, criei 2 variáveis aqui e criei uma outra aqui. Como está se encerrando a execução do meu programa, todos os dados têm que ser desalocados da memória, então o destrutor é chamado 4 vezes. Tá bom assim? Eu vou botar aqui uns grids a mais para a gente ver, uns comprimentos a mais aqui para a gente ver, né, que deixa eu fazer isso aqui com calma, direitinho, para não fazer besteira. Pronto. Olha só, o que eu fiz aqui foi adicionar 2 grids, com 2 comprimentos. Aqui, quando eu chamei o primeiro construtor, estou criando crit1 com 7 anos de idade. E esse é o endereço de memória dele. Tá certo? Aí o que acontece? 9,3. Crit2 está aqui. Só que, ó, esse na verdade é o crit1. Observe que tem a variável de string dele tem o mesmo endereço dessa linha de cima. Esse aqui foi criado a partir da atribuição crit1 igual a crit2. Tá certo? Aqui também foi por atribuição, mas observamos que a variável é a mesma. Por quê? Porque nosso operador tem atribuição, nós fizemos uma verificação. Se a variável não for diferente, não vai fazer nada, porque não é necessário atribuir nada. Tá certo? Tranquilos? Tudo bem? Tá tranquilo. Tranquilo? Pronto. Faltam 15 minutos. Eu vou ler uma poesia e vamos encerrar, porque eu quero começar ponteiro safe pointers, né, que é uma forma de ponteiro mais segura, na próxima aula com calma, tá? Não quero apressar esse assunto, não. Tá bom? Mesmo que eu tenha que sacrificar, talvez, o ensino do template, ou deixar template para o final do curso, se sobrar tempo, eu prefiro assim. Tá bom? Então, deixe-me. Amor, quantos caminhos até chegar a um beijo? Que solidão errante até tua companhia. Segue os trens sozinhos rondando com a chuva. Em tal não amanhece ainda a primavera. Mas tu e eu, amor meu, estamos juntos. Juntos desde a roupa às raízes. Juntos desde outono, desde água de quadris. Até só ser só tu, só eu juntos.
Pensar que custou tantas pedras que leva o rio, a desembocadura da água de Boroa, pensar que separados por 3 nações, tu e eu tínhamos simplesmente amarmos-nos, com todos confundidos, com homens e mulheres, com a terra que implanta e educa os cravos. Ok, gente, a gente continua na próxima aula, tá? Essa semana eu devo liberar algumas atividades, tá bom? Eu já atualizei todos os vídeos do YouTube. Essa parte nas últimas aulas tem sido basicamente vídeos, eu não tenho feito slides, né? Eu tenho basicamente, a gente tem examinado cada código, que normalmente eu boto de exemplo no slide, a gente tem examinado em vídeo, então eu vou tentar manter essas aulas em dia. Aquela interrupção por decreto nos atrapalhou um pouco, porque coincidiu com alguns problemas aqui em casa, tá bom? Mas vamos tentar manter em dia. As atividades vão ser simples ainda vão ser replicações de códigos, mas acho que já só vamos ter sobre C++ essa aula e a próxima. Depois, só no final, se sobrar tempo, porque eu quero começar a escala com vocês semana que vem. Aí depois de escala, tendo visto Python, Java, C++ e escala, a gente vai poder falar melhor dos conceitos das linguagens de programação, dos seus paradigmas, porque aí vocês já vão ter conhecimento de fato de como eles funcionam. Senão fica muito vago, muito etéreo, tá bom? Fale isso não, amiga. Tá certo, professor. Então, você já sabe alguma coisa. Seria melhor do que eu falar de todas essas linguagens vocês nem conhecerem. Aí fala, um ponteiro é isso aqui. O que é um ponteiro, professor? Pior é Vocês têm se soubesse só o nome, né? né? É melhor saber pelo menos o básico. E ele falou do bom, De pelo menos vocês alguma vão. coisa. Não, e é um básico bem, eu diria que é uma boa introdução, tá certo? Já dá para pegar um livro intermediário, como o do Lajoie, né? Que C++ Primer, e pegar bem ele e avançar nele. Deixa eu digitar o nome dele direito. C++ Primer e avançar direito. Já dá para fazer isso. Ele já é um livro de iniciante, já meio iniciado. Ele até que começa bem do básico, mas a pessoa tem que pegar mais rápido, para que ele já tenha alguma experiência com programação. Ele, tá? Tá Mas bom. ele vai de um pouco perto do. A pessoa quase deixando de ser iniciante até um avançado. Ele leva a pessoa dali até um avançado com segurança, por exemplo. Cuidado que ele tem um irmão gêmeo, que é o C++ Primer Plus, e esse Plus é só para iniciante bem basicão mesmo, tá? É tipo, vocês nunca viram programação na sua vida e vão encontrar C++ pela primeira vez. Ela é bem basicão. Mas cada um tem suas qualidades, escolha o que comunicar melhor para vocês as coisas. Tá certo? Tudo de bom, a gente se vê quinta-feira, tá, gente? Até Até mais. quinta. Até.